bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta assistência espiritual aos animais do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Lembramos a todos que estamos com as nossas atividades presenciais no Rua Jorge Moreira, número 115, aqui no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital paulista. A assistência presencial aos animais, inclusive, ocorre todos os domingos a partir das 11 horas da manhã. Totalmente gratuito, sinta-se desde já convidado, convidada. Então, neste momento, antes de refletirmos sobre o tema da semana, vamos nos preparar? Então, juntos, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar de uma maneira mais tranquila e serena, acalmando o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração. De preferência, já deixando ao lado aquele recipiente com água para você e para o seu animalzinho, e estando de preferência, em um ambiente mais reservado, silencioso, para que essa harmonização tenha cada vez mais efeito. Vamos juntos, inicialmente, rogar a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, neste momento, com São Francisco de Assis e todos os seus emissários de sua fraternidade ao nosso lado, nós vamos juntos fazendo aquela ligação para lá do que especial com o nosso querido anjo de guarda, esse companheiro de todas as horas que mais uma vez aqui está conosco e que esteve nos acompanhando ao longo desta última semana, dos últimos dias, para que aqui estivéssemos mais uma vez amparados, saudáveis, lúcidos e com a boa vontade em aprender um pouco mais. Com ele, nos ligamos aos demais benfeitores que também nos assistem e estão em nossos lares para o nosso bem. E é com esses amigos que a nossa corrente de amor, nossa corrente de união aumenta cada vez mais. Juntos, vamos em direção à luz azul de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, que mais uma vez desce com o seu véu azul para nos abraçar, nos consolar, nos fortalecer. É contigo, Mãe, que nos elevamos até Jesus, nosso Mestre, onde agradecemos por mais esta oportunidade de reunião em Teu nome e por todas as bênçãos e luz que desprende a nós enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida e por todas as oportunidades de crescimento e comunhão em Seu nome. Assim rogamos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje,
Perdoa, Pai, as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, mais preparados? Nós poderemos aprender um pouco mais sobre o tema da semana. Inicialmente, no dia 12 de julho de 2022, O mais tecnológico, maior telescópio que o homem já produziu e enviou ao espaço divulgou as suas primeiras imagens. Imagens esta, de certa forma, deslumbrante, até para quem é leigo em astronomia, mas que de certo fez a empolgação geral dos astrônomos ao redor do mundo. São imagens que mostram a pluralidade dos astros no universo. Bilhões, trilhões de galáxias, em cada uma delas abrigando outros tantos trilhões de planetas, tanto ainda a se conhecer pela raça humana. Não por acaso, cá estamos sob a mensagem que Jesus promulgou quando aqui esteve entre nós, de que há muitas moradas na casa do Pai. Jesus até que foi modesto, porque pelas fotos que vimos pelo telescópio da NASA, não há apenas muitas, mas muitas e muitas e muitas e muitas e muitas casas. Mas o que será que esses astros todos, esses planetas, estrelas, representam para a gente, aqui, adeptos do Espiritismo? No Livro dos Espíritos, quando questionado sobre Allan Kardec, os espíritos de luz respondem de que realmente há muitos mundos e eles são separados em categorias. É claro que Kardec e os próprios espíritos tiveram que ser ali um tanto quanto artificiais para fazer com que nós possamos compreender melhor. Mas, a grosso modo, quais são essas categorias de planeta que existem? Existem aqueles planetas chamados de transitórios, em que não há vida orgânica. Há apenas ali um ponto de parada, se assim grosseiramente podemos dizer, para que os espíritos possam ali permanecer ainda em estado desencarnado, ou seja, sem a presença de um corpo físico, para que eles se desenvolvam. Além desses planetas, há também os primitivos. Como o próprio nome diz, são planetas tomados pela selvageria, ignorância, onde tudo realmente é ganho na força, não há leis. A lei do mais forte apenas é aquela que prevalece. Se formos olhar um pouco para trás, lá atrás, antes do tempo de Moisés aqui na Terra, nós éramos bem assim, selvagens, dominando territórios à base da força, não havendo ali nenhuma legislação que nos colocasse sob controle. Além disso, há também os mundos chamados de provas e expiações. Categoria essa que está na Terra atualmente. Ou seja, o nosso planeta, a nossa casa, está atravessando justamente essa fase. E eu digo fase porque nenhuma dessas categorias na qual os espíritos explicaram é fixa, é duradoura, é eterna. Os planetas também vão se transformando, também vão evoluindo de uma fase para outra. Assim, a Terra, criada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, já atravessou justamente essas fases e agora se encontra na fase de provas e expiações. É muito comum, inclusive, quando dissemos provas e expiações, que esses dois termos sejam colocados em igualdade, mas não devem. Prova é uma coisa, expiação é outra. Prova é quando o espírito está pronto para ser provado, pois de nada adianta nós falarmos aos quatro ventos que somos pacientes, se num momento em que precisamos de paciência, nós não a demonstramos. E aqui só para ficar um bom exemplo, né? Então, prova é que o espírito é submetido para se provar. Ele quer ser provado para, dentro de sua autoavaliação ou da avaliação de seu anjo de guarda, de seus mentores e demais espíritos que o acompanham, ele realmente receba ali um atestado, uma nota para que possa subir de nível evolutivo. Sim, é bem parecido com uma escola mesmo convencional. Enquanto isso, expiações são aquelas tarefas que nós angariamos para nós mesmos na forma de dívidas a pagar. Ou seja, se cometemos um erro no passado, nós temos que arcar com as consequências daquele erro. E não nos enganemos, na Terra, a grandiosíssima maioria dos espíritos aqui encarnados estão em expiações.
Ou seja, na sua maioria nós não atingimos ainda um grau para sermos provados. Por quê? Porque ainda estamos lidando com as dívidas do passado. Além dessa categoria de mundo, existem também os mundos mais elevados, como o chamado de regeneração, como os chamados mundos felizes, celestiais e assim por diante. Mas e quanto aos nossos animais? Falamos muito aqui de mundos, estrelas, etc., mas o que mais importa para a gente aqui são os nossos companheiros. Como eles habitam esses mundos e eles também podem, será que, mudar de um mundo para o outro? A resposta é que sim. Como diz ali na pergunta 597 do Livro dos Espíritos, os animais também dotam de um espírito, ou seja, eles são espírito acima da carne que possuem. Quando o corpo deles perece, tal como o nosso, eles também irão continuar a sua vida, continuar a sua evolução. Porém, essa evolução ainda é um pouco diferente da nossa, por um fato bem simples: consciência. Nós, seres humanos, por mais que em algumas vezes não parecemos, nós somos seres mais inteligentes e dotamos do livre-arbítrio, dotamos do domínio da nossa consciência. Já os animais estão em uma escala evolutiva menor. Eles não dotam de livre-arbítrio, eles dotam ainda pelo instinto. Por mais que o nosso pet mesmo, domesticado em nossa casa, demonstre, por exemplo, sentimentos de carinho, sentimentos de tristeza, uns até depressão, eles ainda agem majoritariamente pelo instinto e não pela sua própria consciência. Em virtude disso, quando desencarnam, eles permanecem muito pouco tempo na espiritualidade, já sendo destinados a ocupar outro corpo de um outro animal. Cada espécie animal dota de um estágio evolutivo. Um elefante, por exemplo, o espírito ali ele vai experimentar as sensações daquele animal muito mais na vida silvestre do que na vida doméstica. Diferente de um peixe, diferente de um gato, de um cachorro, em que estes adotam, pela proximidade que contém com os humanos, de outro nível de experiência. O fato aqui é que todos, absolutamente todos os seres vivos, desde os seres humanos até aqueles aparentemente mais primitivos que estão aqui na Terra, evoluem. E é através de suas experiências, é através dessa mesma evolução que eles vão, entre aspas, saltar de um planeta que está numa categoria para outra. O fato é que muitos dos animais que nos envolvem aqui, que estão no nosso convívio, sendo este ainda um planeta de provas e expiações, servem justamente para nos acompanhar. Eles não irão, obviamente, finalizar ou tampouco adiantar a evolução deles. Não, eles ainda irão atravessar muitos ciclos, muitos anos, muitos estágios, para que eles possam ir da classe animal na qual eles pertencem agora para a classe hominal, ou seja, virem humanos. Isso quer dizer também, é sempre bom reforçar, que nós já estivemos no lugar deles. Nós já fomos animais, domésticos e selvagens. E hoje nós somos o resultado de todas essas experiências, caminhando justamente, dependendo da oportunidade que aproveitemos ou não de nos elevar moralmente, de permanecer na Terra quando esta for mudar o seu estágio. Sim, válido reforçar, a Terra está de mudança. Todos esses acontecimentos, sejam de ordem climática ou até pela força humana, não são por acaso. A Terra está terminando o seu estágio de provas e expiações. Ou seja, todos nós temos aqui as últimas, se não a última oportunidade de reencarnar para quitar as nossas dívidas, para realmente fazermos a diferença no nosso convívio. Porque se não aproveitadas, nós fatalmente iremos para um planeta que começou a ser de provas e expiações recentemente. Ou até um planeta mais primitivo. Aqueles que realmente fazem valer a sua oportunidade de reencarnação, fazem o bem ao próximo, têm empatia, procuram realmente crescer e evoluir, reencarnarão na Terra no futuro quando esta mudar de estágio. E, nesse novo estágio, tal como agora, também estaremos ao lado dos nossos animais. Uma passagem muito dita é que os animais hoje, eles são para conosco assim como nós somos para os espíritos superiores, para os chamados anjos. Fica evidente aqui
que nós devemos tratar os nossos animaizinhos da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados justamente pelos nossos anjos, pelos santos, por aqueles espíritos de ordem superior. A conclusão aqui é bem simples, conforme o Livro dos Espíritos, conforme a doutrina espírita. Todos os seres vivos, todos os alvos da criação são seres que vão evoluir, que estão em caminho de evolução constante, sempre caminhando para frente, nunca permanecendo inertes e tampouco caminhando para trás. Uns, obviamente, caminham mais rápido em direção à evolução, em direção a esses mundos mais evoluídos do que outros, dependendo, obviamente, da oportunidade que aproveitam ou não. Já os animais, eles são aqui auxiliares, são aqueles que estão para nos ajudar, são aqueles que a oportunidade reside neles de que nós possamos fazer o bem. E, depois que desencarnarem, continuarão, como dissemos, nesse ciclo de encarne e desencarne por muitas vezes, até que eles possam realmente atingir um grau evolutivo onde terão consciência tal como nós atualmente. Aqueles animais, inclusive, que estão com uma doença, com um estado de saúde debilitado, ou que já nascem numa má formação, ou que muitas vezes são submetidos até em virtude de maus tratos, a sofrimentos, não são expiações e tampouco provas, como mencionamos há pouco. Aquilo faz parte do seu ciclo natural. Aquele espírito também aproveita, entre aspas, as oportunidades daquela enfermidade, daquela má formação. Exatamente como acontece conosco. É claro que no nível de dificuldade é difícil enxergar a bondade do Criador até quando ele nos submete à dor, na forma de doenças, na forma de outras dificuldades. Mas não nos enganemos, ele está ali sempre presente, tanto para nós quanto para os nossos animais. Assim, fica o compromisso de que, como topo da cadeia alimentar e dotados de uma consciência um pouquinho mais aprimorada, que nós possamos nos esforçar para sempre fazer a escolha certa, acolhendo esses nossos animaizinhos, permanecendo com eles sob nossa tutela da melhor maneira possível e, quando este desencarnar, nos esforçarmos para aceitar a vontade do Pai. Aquele irmão vai evoluir, vai crescer, só que ele chegou num nível de crescimento, num nível de experiência tão alto para o corpinho na qual ele habita, que o seu desencarne é inevitável, tal como acontece conosco e com todos os demais animais. Se tivermos a oportunidade, o interessante é preenchermos o nosso coração quando um amigo tutelado vai embora, de volta ao plano espiritual, com a presença de outro animalzinho. Pode ser difícil muitas vezes, mas se pudermos auxiliar da melhor maneira possível a passagem desses companheiros na Terra, tal como gostaríamos que os espíritos superiores nos auxiliassem, é o melhor caminho. Se nós temos um amor no nosso coração pelos nossos pets, por que não distribuí-lo ao maior número de animais possível, ao invés de represar, de apontar, de conservar apenas para um? Não vamos nos enganar. Tem uma historinha de Chico, inclusive, para concluir, de que ele tinha uma cadelinha. Chico também era muito apegado aos animais. E essa cadela era uma grande companheira, até que ela adoeceu e veio a desencarnar. Porém, ela marcou Chico muito em virtude de um gesto que ela praticava. Toda vez que Chico se aproximava ou a pegava no colo, essa cadelinha ela esfregava o seu focinho no peito de Chico. Após o seu desencarne, certo tempo depois, Chico foi convidado por amigos a conhecer um filhotinho que havia sido fruto de uma cria ali próximo. Esse filhotinho foi pego pelo Chico no colo e repetiu o mesmo movimento que a sua cadela havia feito, esfregando o focinho no seu peito. Chico, então, teve evidência de que a sua cadela, em espírito, obviamente, estava ali, ensinando aquele filhotinho a acariciar o seu antigo dono. Mais uma prova do nosso grande Chico Xavier, de como a vida sempre continua, inclusive para os nossos animais. Que possamos, enquanto eles estão aqui, encarnados conosco, provê-los do melhor carinho possível, da melhor das vibrações. E quando eles desencarnarem,
Conservemos apenas a saudade boa, a saudade da aceitação, rogando sempre que São Francisco de Assis e os demais benfeitores espirituais possam abraçá-los e conduzi-los a uma próspera evolução. Pois, por que não, poderemos nos reencontrar. Por que não? E é com essa mensagem que nós vamos aqui concluindo a nossa reflexão de hoje. E vamos juntos para as nossas vibrações. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos para que possamos do nosso coração, sabendo da bondade infinita de Deus, aflorar também esse mesmo sentimento em nós. O sentimento de amor, um sentimento de fraternidade, de compaixão. Onde nesse instante nós vamos envolvendo o nosso planeta Terra em uma camada rosa de amor muito intensa, para que esse sentimento chegue àqueles, principalmente, que ainda lidam com discórdias, com conflitos, com violência. Envolvemos o nosso país, o Brasil, rogando que todas as mudanças sociais e econômicas que desejamos possam ser atingidas através de diálogo, boa convivência, empatia. Vibramos pelos enfermos em hospitais, em seus lares, por toda a cúpula médica, por aqueles que estão desabrigados nas ruas, entregues aparentemente à própria sorte, sem ter um mínimo para sobreviver, que possamos nesse instante orar por eles. Vibramos pelos órfãos e pela idade idosa, por aqueles que estão encarcerados, pelos animais que ainda são fruto do abandono, dos maus tratos. Vibramos pelo nosso lar, imaginando a figura de Jesus presente em nossa casa, abençoando aqueles que convivem conosco, cada cantinho da nossa casa, do nosso lar e os nossos animais, os nossos queridos companheiros. Vibramos por nós mesmos, que possamos cada vez mais sermos perseverantes em nos melhorar, para que possamos melhorar a vida daqueles que estão ao nosso redor, incluindo os nossos grandes companheiros. E é neste momento que nós imaginamos que do alto uma luz desce sobre nós nesse instante e desce sobre o nosso animal, sobre o nosso pet, onde essa luz tem o poder medicamentoso de reforçar a saúde do nosso corpo, mas principalmente reforçar o nosso espírito, nos fortalecendo, nos mantendo tranquilos e fortalecendo a nossa fé. Assim, essa luz toca desde o nosso fio de cabelo até o nosso pé. Toca também todo o corpo do nosso animalzinho. Que este seja a simbologia de um passe, na qual os nossos queridos benfeitores espirituais estão nos aplicando nesse instante. E dotados dessa energia, vamos espalmando as nossas mãos para o recipiente com água que preparamos, para que essa mesma luz que desce sobre nós também contagie as moléculas deste líquido, reenergizando de modo a complementar, a reforçar essa nossa assistência espiritual de hoje. Graças a Deus! E assim nós vamos concluindo aqui mais um encontro, desejando sempre que Jesus, que Francisco de Assis nos abençoe e esteja conosco em nossos lares, onde quer que estejamos, e também com os nossos queridos companheiros tutelados. Desta forma, me despeço por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal para fortalecer e divulgar cada vez mais este trabalho. Que ele possa, sem dúvida alguma, atingir a todos aqueles que mais precisam de alguma maneira. Um grande abraço e até a próxima!